Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa neste domingo, dia 18 de dezembro, um dia depois do aniversário do Papa argentino. A Argentina se sagra tricampeã mundial de futebol, ganhando da França nos pênaltis. Eu não assisti o jogo, não faz décadas. O último jogo que eu assisti mesmo foi aquele 7-1 da Alemanha sobre o Brasil. Né? Assisti a um jogo do Brasil final, acho que foi na Copa da Alemanha, estava na Tunísia, e que assisti mesmo foram os jogos da Suécia, do Chile e do México, até o tricampeonato. Depois o futebol ficou muito comércio, show business, eu me desinteressei. Bom, mas parabéns aos irmãos argentinos, nossos vizinhos do Sul. Uma alegria que os argentinos estão precisando de uma alegria, né? Com a inflação do tamanho que está, já está se aproximando aí dos 100%, de falta de alimentos, de desestímulo da agropecuária, da atividade econômica, terrível. Um país com um povo tão bem formado, bem educado, um país com tanta riqueza natural, né? Tem a política. Eu trabalhei lá por 3 anos e eu lembro que os argentinos diziam que à noite o país melhorava porque os políticos estavam dormindo, o gado engordando e o trigo crescendo. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje é esse ministério, né? Eu fico pensando, eu inclusive gravei um comentário para a Jovem Pan dizendo que eu acho que Lula deve estar arrependido de ter aceitado em ser o único candidato capaz de evitar que Bolsonaro fosse reeleito, né, o mecanismo que não suportou Bolsonaro porque cortou todas as benesses. Mas ele está tendo problemas sérios para formar um ministério. O ministério já vai ter 37 ministérios. Está saltando de 22 para 37. E problemas enormes. Na hora que ele indica alguém, né, ele indicou agora um petista, Camilo Santana, que é agrônomo, para o Ministério da Educação. Né? Desagradou quem queria o Ministério da Educação. O PT está de olho porque os outros estão em cima da partilha, os outros partidos que apoiaram o Lula, e são muitos. Né? O PT não se conforma em só ter o presidente e os ministros da casa. E aí estão multiplicando ministérios para ver se agrada a todo mundo. Imagina só que o Ministério da Economia, em que Paulo Guedes dava conta sozinho, agora vai ter 4 ministros para fazer o que Paulo Guedes fazia. Porque agora vai ser, olha só, vai ser Fazenda. Eu cheguei a anotar aqui uma coisa incrível. Fazenda vai virar, a economia vai virar Fazenda, Planejamento, Gestão e Administração e mais uma coisa lá que inventaram. Né? Assim como tem Ministério dos Povos Indígenas, com um índio preso na Papuda, no presídio de criminoso comum. O Serere é pastor e está lá preso por crime de liberdade de expressão, que é garantida para ele no inciso 4º do artigo 5º, cláusula pétrea. Né? Mas está lá enquadrado. E Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial, aí você faz um ministério e obtém a igualdade racial. Né? Ministério de Portos e Aeroportos. Eu não sei por que não tem Ministério da Rodoviária, porque a rodoviária é muito mais popular que aeroporto que porto. E tem ainda o Ministério dos Transportes, Ministério da Pesca, voltou. Né? E está difícil até de encontrar gente. Por exemplo, criou-se de novo o Ministério da Indústria e Comércio, convidou o Josué Gomes da Silva, filho do José de Alencar, que já foi vice de Lula, que é presidente da Fiesp até a próxima Assembleia Extraordinária, mas ele já caiu fora. Ele parou, pensou na Coteminas, opa, vai atrapalhar minha vida, eu não vou me meter nessa. Porque ele sentiu que
não vai dar certo, né? Não aceitou. O outro que foi anunciado foi Mercadante para o BNDES, mas anunciaram e, ao mesmo tempo, fizeram um rombo na lei das estatais, que o senador Tasso Gereissati, que apoiou Lula, que foi oposição a Bolsonaro, disse que é um retrocesso, que está virando república de banana para distribuir para político. Por quê? Porque quadruplicaram a verba publicitária das estatais para poder agradar a mídia. E, aliás, compensar, né, pelas notícias favoráveis. Eu estou tentando usar um eufemismo. E a quarentena, por exemplo, Mercadante é diretor lá da Fundação Perseu Abramo, do PT. Ele precisa de 3 anos de quarentena para assumir cargo público. Estava baixando para 1 mês, para resolver logo. Passou na Câmara, 314 votos. Foi para o Senado para votar imediatamente, mas não vai dar tempo. Porque semana que vem acaba. Não vai dar tempo. E aí vai ficar para o ano que vem, não vai sair. Mercadante embora a Argentina já tenha anunciado que o BNDES iria financiar um gasoduto, 4 bilhões de reais. A presidente de Honduras já pediu grana, o de Moçambique já pediu também para o BNDES, o outro BNDES, aquele Banco Internacional de Desenvolvimento das Ditaduras Amigas, né? Ministério da Cultura, foi para a cantora baiana Margareth Menezes. Uau! E se descobriu que ela está devendo até para o Ministério da Cultura, o TCU pegou lá a prestação de contas e foi superfaturamento e um monte de problema. E mais, está devendo para a União, Previdência e Receita Federal. Ela tem 2 empresas de produção musical e uma ONG, 2 diretoras da ONG que recebiam o dinheiro do Ministério da Cultura. Um rolo danado. E hoje eu ouvi lá o pessoal da transição dizer, não, ela que se anunciou ministra. Eu vi foto ela abraçada em Lula. Então já levaram um susto. Ministro que nem assumiu ainda já está tomando decisão. Eu vi que diz que vão abolir todos os decretos que favorecem os atiradores esportivos, caçadores e colecionadores de armas, né? Pegando inclusive calibre 22. O ideal seria tirar a arma dos bandidos, né? Isso eu não sei por que não conseguem, né? Por exemplo, só abrindo um parênteses, o governo do Rio de Janeiro explicou agora para o Supremo, mandou o programa, que o Supremo exigiu o programa para reduzir a letalidade policial. Eu não vi o programa, mas eu sugeriria o seguinte, tirar a arma dos bandidos, pronto, acaba essa história de letalidade policial, de matar policial. Letalidade policial, para mim, é matar policial. Mas eles querem dizer que o policial é que mata os outros. É só tirar a arma dos bandidos, aí não há confronto, né? E, bom, mas esse ministério tá complicado. Os partidos que apoiaram Lula querem a parte deles, né? E o PT não quer ceder assim, no mais, lugares estratégicos, que tem orçamento, que tem grana. É a tal história, voltou aquilo que era, por vontade de 60 milhões de eleitores. Voltou aquilo que era. O atual ministério, que é técnico, que não tem partido político metendo a mão, né, já vai mudar, a partir de 1º de janeiro. E aí disseram lá, não vai aumentar a despesa. Como assim? Cada ministério tem a secretaria-geral, a secretaria executiva, a chefia de gabinete, é tudo uma estrutura. A controladoria interna, a assessoria parlamentar, a burocracia toda, não tem como. Agora é interessante, eles pensam que criar ministério resolve as coisas. Esse Ministério da Igualdade Racial, pronto, resolveu. Está todo mundo igual, né? Igualdade racial é uma questão cultural, né? Agora, pega Estados Unidos, Alemanha e Japão, as 3 grandes economias, e vê quantos ministérios tem. Tem metade disso, tem 15. O Japão parece que tem 19.
mas Estados Unidos e Alemanha têm 15. E produz, está administrando economias gigantescas. O que acontece com a gente, gastando mais, é aquele que gasta mais do que ganha, vive no vermelho e pagando juro. É isso que pode acontecer. Bom, hoje está difícil, né? Sérgio Cabral, todo mundo já sabe. 425 anos de condenações, zerou. Vocês já sabiam, já tinha dito aqui, olha, está faltando o voto do Gilmar Mendes e Sérgio Cabral vai ser solto, não deu outra. É um símbolo. Gilmar Mendes é que dá o voto, a pá de cal que enterra Lava Jato. Acabou, é o último. O último que estava atrás das grades. Aliás, nem sei se era grade, ele estava num quartel da PM em Niterói. É terrível. Né? O povo que pensou que tinha acabado essa história de crime compensa, o crime não compensa, o crime compensa. Terrível. O que a gente vai dizer para os filhos, para os netos? Olha o que o Sérgio Moro postou. Sérgio Cabral solto, a responsabilidade fiscal abandonada, as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político, a honestidade parece ter sido banida. É isso mesmo. Né? Foi a impunidade sobreviveu no Brasil. E outra coisa, na nossa cara, Rodrigo Pacheco pede para Lewandowski, que presidiu aquela reunião da Dilma, onde o parágrafo único do artigo 52 da Constituição foi rasgado, para elaborar um anteprojeto para mudar a lei do impeachment de ministros do Supremo e do presidente da República e pede a um ministro do Supremo. Resultado. Se passar isso, vai ficar para a próxima legislatura, provavelmente não passe. Ministro Supremo não pode ser punido por interpretação à Constituição. Ou seja, se ele disser assim, ali onde se lê é vedado qualquer tipo de censura, mas blá, blá, blá. Ali onde se lê que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, mas blá, 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 vai ser assim. Não? Aliás, vai ser não. Foi já. Foi assim. Não? E o Congresso, gente, eu estou falando de coisas que já aconteceram na sexta-feira, mostrou o caminho, mostrou que sabe o caminho quando precisa confrontar o Supremo. Enquanto o Supremo estava votando, a inconstitucionalidade da chamada emenda secreta, seja lá o que for, emendas de relator, estava 5-4. Eles correram, fizeram uma resolução da direção da Câmara e uma resolução da direção do Senado e votaram as duas resoluções. Na Câmara foi aprovada por 328, no Senado por 44 votos, mudando as regras das emendas do relator e anulando qualquer decisão do Supremo e adaptando as coisas rapidamente. Então eles sabem o caminho e podem fazer. Né? Provavelmente fizeram já tendo conversado com o Supremo. Né? Enfim, são essas coisas que deixam a gente... Para encerrar, alerta, né? Eu fico com o pé atrás, eu fico sonhando que a Anvisa esteja fazendo investigação disso, esteja fechando uma coisa com a outra. Essa modelo de 16 aninhos, morta enquanto dormia lá em Anápolis. Né? Ao mesmo tempo, eu vejo aqui que o ator Betito Tavares, 42 anos também, de repente, ninguém sabe a causa, morre. Está sendo isso muito frequente. Eu acho que é uma obrigação da Anvisa de checar as coisas. De Brasília, Alexandre Garcia.